Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início ao nosso capítulo 3 da disciplina de História. Hoje nós vamos falar de Getúlio Vargas e o nosso título é De Ditadura em Ditadura, né? É interessante chamar a atenção porque Vargas tinha duas características marcantes, o nacionalismo e o populismo. E ao longo da nossa apostila, nós vamos acompanhando aqueles fatos mais relevantes. Em 9 de julho de 32, teve início a Revolução Constitucionalista, ou também conhecida como Guerra Paulista, né? Que foi um movimento armado que ocorreu no estado de São Paulo e tinha como objetivo tirar Vargas do poder e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Esse foi o último grande conflito armado ocorrido no nosso país. Morreram muitas pessoas e até hoje essa data é comemorada no estado de São Paulo como feriado. Bom, Vargas tem algumas características que marcam sua passagem pelo governo brasileiro, né? Em 37 ele fecha o Congresso Nacional e vai instalar o Estado Novo. O que seria o Estado Novo? O Estado Novo é um regime político que foi criado por ele, Vargas, e que tinha como característica centralização no poder, nacionalismo, anticomunismo e o autoritarismo. Ele censura e controla todas as manifestações contra seu governo, vai perseguir seus adversários políticos, não é? E vai ter essas características de autoritarismo muito presentes nesse período. Em 38 ele cria o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele também vai ter ações muito importantes para o trabalhador, porque ele, em 1939 ele cria a Justiça do Trabalho, implantou vários direitos trabalhistas, né, entre eles o salário mínimo, semana de trabalho de 48 horas, carteira profissional, né, férias remuneradas, enfim, a legislação, né, que foi criada, a consolidação das leis do trabalho. Então, ele trouxe muitos benefícios para o trabalhador, além também da criação da Siderúrgica Nacional, da Companhia do Vale do Rio Doce, da Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco. Então, teve muitos benefícios em seu governo. Vocês vão encontrar ainda nessa página 13 a Intentona Comunista, o Levante Integralista. Em 43, o declínio do Estado Novo, né? Os estudantes das universidades de São Paulo, principalmente do curso de Direito, eles se organizam, né? Fazem uma manifestação pacífica contra Vargas, que eles denominaram de Passeata do Silêncio, em que desfilam com mordaças, que é para simbolizar justamente a falta de liberdade de expressão. Bom, Vargas vai ter várias ações que vão levar a sua saída do poder, ou seja, a queda da ditadura varguista. Então, o estopim para a ação militar que tira Getúlio Vargas do poder foi a nomeação justamente do irmão dele, Benjamin Vargas, um caso explícito de nepotismo, para chefe da Polícia do Rio de Janeiro. Então, a ditadura de Vargas, para muitos, foi sanguinária, cometeu muitas atrocidades, muitas críticas a esse regime dele, né? E, enfim, ele vai criar também a polícia política da ditadura, né, que cometeu muitos crimes. Posteriormente, depois disso tudo ocorrido, né, já em 1945, houve eleição e quem se elege presidente é Eurico Gaspar Dutra, que teve ações relevantes, como a construção da Rio São Paulo,
Ele corta relações diplomáticas com a União Soviética, proíbe jogos de azar no Brasil. Ele tem ações muito polêmicas, mas, por outro lado, também ele inaugura a primeira emissora de televisão brasileira, a TV Tupi, né? E uma curiosidade, ele foi o primeiro brasileiro a visitar os Estados Unidos. Bom, a gente vai ter outros presidentes, como Café Filho, também, que teve um governo muito breve, mas eu quero aqui chamar a atenção e deixar como atividade devolutiva, número 1, para essa aula, uma pesquisa sobre o governo de Juscelino Kubitschek, que vocês podem se apropriar de informações que constam na apostila de vocês aqui, que ele adota o lema de 50 anos em 5, mas eu gostaria que vocês enriquecessem mais esse trabalho, buscando outras fontes, além dessa da apostila de vocês, ok? As revoltas que fizeram parte do governo de Juscelino Kubitschek, né, de Jacareacanga, como de Aragarças, enfim. Depois do governo de Juscelino, a gente vai ter... e o governo de Juscelino não deixando faltar também a grande questão que foi a criação de Brasília. Então, eu vou deixar isso para a pesquisa de vocês e, posteriormente, a gente, na aula de revisão, a gente retorna a esse tema. Já no governo de Jânio Quadros, nós temos aí também um governo breve, polêmico, né? Exibicionista, moralista, enfim. Posterior à renúncia de Jânio Quadros, nós vamos ter o governo com João Goulart, conhecido como Jango, né? Que era vice-presidente, eleito para o período de 61 a 64, mas Jânio, ele renuncia, né? Quando Jânio Quadros renuncia, Jango, né, que estava visitando a China, quando ele retorna, né, existem movimentos contrários para que ele assuma, e aí foi adotado o parlamentarismo como uma solução conciliatória, né? Na verdade, o que as classes dominantes entendiam é que o Brasil precisava de um presidente melhor preparado, né? Bom, em 1961, João Goulart ele assume a presidência e fica Tancredo Neves como primeiro-ministro. Já no ano seguinte, Tancredo se demite do cargo. Em 63, houve um plebiscito, que é onde o povo decidia se o sistema de governo seria presidencialismo ou parlamentarismo, e o presidencialismo venceu, e está até hoje, né? E Jango passou a ter mais poderes. Bom, o governo de João Goulart, ele teve muitas críticas, muita pressão, né? Os sindicatos começaram a paralisar os transportes de surpresa, justamente na hora que os trabalhadores saíam do trabalho para retornar para casa, para se criar uma descompensação em seu governo e vão obter êxito de fato, né? Jango, ele participa de um comício em frente à sede central do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, né, um comício da Central, e ele anuncia que vai fazer reformas profundas, que vai encampar refinarias de petróleo, que vai desapropriar terras à margem de ferrovias e rodovias, né, rodovias federais. Isso vai deixar os políticos preocupados, os empresários, o clero também muito preocupado, e isso vai sugerir que ele quisesse implantar o comunismo no Brasil. Então, ele acaba o seu governo com o golpe de 64, onde os militares acabam tomando o poder. Como atividade de casa, eu vou deixar os exercícios diversos número 5, do número 1 até o exercício número 26, ok? Mais à frente vamos dar continuidade a essa temática. Um ótimo estudo para vocês.